Oi pessoal, tudo bem? Chegou a sexta-feira, mais uma atualidade fresquinha aqui para nós. Bem-vindos, bem-vindas, ó. Um beijão a todos vocês que estão estudando, mandando seu recadinho, conversando conosco, sugerindo as atualidades. Ao longo do ano, a gente vai conversando sobre elas e também sobre aquelas que a gente percebe que estão mais em voga no momento, nas discussões sociais e legislativas, por que não dizer, e que podem aparecer sim nas suas discussões solicitadas aí em provas e afins, não é verdade? Então olha só, o que eu trouxe para a gente discutir nesta semana, para a gente exercitar nossa argumentação, deixando aí sempre os links do nosso resumo aqui e os pedidos de reflexão que já foram feitos e que podem ser solicitados novamente para você no âmbito de processos seletivos no território nacional todo. Olha só, do que vamos falar hoje então, gente? Sim, de um velho e bom tema que aparece de tempos em tempos com maior ênfase no Brasil. E, obviamente, em outros lugares do mundo, mas a nossa discussão se concentra em âmbito nacional, né? A gente compara, percebe, toma nota, tem notícia de outros lugares, mas a discussão central, obviamente, é em território nacional. Bom, pessoal, olha só, para quem pensa, de repente, que as discussões sobre família, concepções, responsabilidades, leis relacionadas a essa instituição podem ser recentes, nós temos aqui um confronto mais recente, mas vamos buscar mais elementos e em outros âmbitos temporais também, tá? Então a gente procura refletir sempre um pouco mais do que simplesmente dar a notícia do que está acontecendo para você, né? Então vem para cá, olha só, eu coloquei aqui no nosso primeiro quadrinho resumo, sempre deixando esse resumo aí para você linkar e buscar aprofundar seus conhecimentos a respeito, gente. Olha só, deixei aqui primeiro Constituição de 88 e no cantinho logo abaixo Estatuto da Família com duas datinhas, 2013 e 2015, gente. Já explico por quê. Olha só, na Constituição de 88, a famosa Constituição Cidadã do Brasil, que vai fazer 30 anos no ano que vem, em 2018, nós temos a definição de família dada como aquele agrupamento feito por um casal, homem, mulher e seus filhos, ou um desses dois adultos com seus filhos. Isso é definido na Constituição Federal. Bom, até aí você diz, tudo bem, já existe uma definição. Agora, o que é que o Estatuto da Família vem propor? Um projeto de lei de 2013, por isso eu disse essa primeira datinha, 2013 aqui, votado em 2015 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O que acontece com esse estatuto, gente? Ele propõe uma interpretação mais precisa, mais específica do que seja a família e também mais atualizada, né? Pensando no que? Ora, definição de família então seria pai, mãe e filhos, né? Seria formada por um casal e seus filhos. Também essa previsão aí do estatuto tem a ver com a ideia de um único adulto e seus filhos, seus rebentos. Bem, o que nós temos aí em questão no meio dessas duas coisas entre 88 e 2013, 2015, gente, nós temos um 2011 aí no meio. Sim, e por que eu tô falando de um 2011 aí no meio, pessoal? Porque em 2011, olha só, o que aconteceu no Brasil? Vou pôr o nosso resuminho aqui e a gente vai conversando, tá? Em 2011, gente, o STF, que equivale ao Superior Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal, que equivale à Suprema Corte nos Estados Unidos, o nosso STF disse o quê? Por unanimidade, gente, eles votaram que pessoas do mesmo sexo podem se unir em todo o território brasileiro juridicamente, com os mesmos direitos de outros casais. Bem, unir-se juridicamente implica realizar, por exemplo, casamento em cartório, gente, o que daria plenos direitos entre esses entes e entes de sexo oposto que se unem em casamentos, vamos dizer assim, tradicionais, né? Então, olha só, se entre 88 e 2013 e 15 tem esse 2011, significa que nós poderíamos ter, segundo alguns juristas,
uma situação, olha só, minha pergunta aí para você, poderíamos ter uma situação de antinomia? Quer dizer, trocando em miúdos aí de maneira geral, gente, de lei contra lei? Poderíamos ter, e daí o que é que acontece, né? Você pode pensar assim, puxa vida, mas por que se mexe de tempos em tempos nessas situações, nessas percepções do que seja, do que signifique, do que represente a família, né? Vamos pensar assim, gente, olha, em âmbito, então vou falar de âmbito nacional, mas também daí vou buscar alguns elementos lá fora, ou alguns elementos gerais, universais, né, a respeito dessa instituição social que é a família, e nós vamos conversando um pouquinho. Então veja, o que acontece aí, ó? Fiz um resumo aqui para a gente perceber também, ó. Veja, Constituição de 88, STF 2011, Estatuto da Família, Projeto de Lei de 2013, aprovado na CCJ em 2015. Ele tende a ir para votação na Câmara dos Deputados, gente, depois para votação no Senado e só depois ele vai para sanção presidencial, né? Ele chega até o Poder Executivo máximo para que seja sancionado ou vetado ou parcialmente vetado. Então, quer dizer, o texto desse estatuto ainda pode mudar muito até chegar a uma aprovação, a um reconhecimento legal pelo Poder Executivo, tá? Bom, olha só, pessoal, vocês viram que aqui também eu pus, ó, pequenininho aqui, mas para lembrar o que nós temos como uma mexida mais recente na concepção de família antes da Constituição de 88. Gente, nós tivemos no Brasil em 1977 a aprovação da Lei do Divórcio. Isso objetivamente deu a oportunidade de pessoas em âmbito jurídico refazerem suas vidas. Digo em âmbito jurídico por quê? Porque até então havia um imbróglio legal muito evidente, muito forte, para que famílias, para que mulheres e homens que haviam se casado no cartório uma vez não conseguissem, por exemplo, constituir legalmente, legal e formalmente uma nova família, né? Então, o que acontece? A lei do divórcio, claro, à época, gente, imaginem vocês, há inúmeras reportagens especiais, foi um momento histórico, não é? Conseguir evidenciar e conseguir trazer essa renovação de legislação para ampliar o reconhecimento de novas constituições familiares, novos arranjos familiares, né? Vejam, a mudança também, gente, no âmbito familiar se deu não só pela legislação, mas é a partir da segunda metade do século XX que nós temos aí a difusão, a disseminação do uso de pílula anticoncepcional pelas mulheres. E também nós tivemos uma redução do número de filhos, do número de componentes familiares gerados, né, do número de filhos pelas famílias. Então há muitas reflexões sobre as transformações que a família, como instituição social e como reconhecimento de grupo de indivíduos, passou ao longo desses últimos 50, 60 anos, pessoal. A gente não pode se concentrar apenas no momento presente, é preciso ler isso e perceber historicamente como é que se deu, né? Então veja, a pílula anticoncepcional, a ida da mulher ao mercado de trabalho, a aprovação da lei do divórcio em 77, aí em 88 vem a Constituição e trabalha com essa percepção do que seria uma definição para a família. Veja, uma instituição tão forte socialmente não pode não ter uma caracterização. No entanto, essa caracterização pressupõe, gente, um atendimento por intermédio de políticas públicas a todos os membros e a todos os que se consideram fazendo parte ou provenientes de uma família. Diz, bom, então pera lá, eu estou entendendo, estou começando a entender que a partir do momento em que a Constituição estabelece essa definição, em que o STF interpreta essa definição lá em 2011 de outra maneira ou atualiza essa definição, gente, talvez o verbo mais interessante de a gente usar seja esse, atualiza a definição constitucional de acordo com as mudanças sociais provenientes aí desde 1988, quer dizer, a partir disso, quando se chega a um estatuto ou a proposição de um estatuto em 2013, votado pela CCJ em 2015, nós temos aí
um problema. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos uma definição de família, pessoal, que restringe grupos, nós temos também uma restrição dessas pessoas ao acesso a INSS, licença maternidade e outras políticas públicas que podem atender somente a determinados tipos de família assim constituído. Por isso eu coloquei para vocês aqui, ó, que tipo de família, né? Que tipo de união tem direitos, por exemplo, a pensão, a INSS e a licença maternidade, tá? Então, quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma restrição, eu também tenho uma restrição à população atendida. Aí, gente, nesse meio tempo, então, para conversar um pouquinho, eu coloquei lado a lado aqui, né? Essa aprovação pelo STF, pelo Supremo Tribunal Brasileiro, né? Que equivale à Suprema Corte norte-americana, a gente pode colocar assim. E em 2015, pessoal, essa aprovação do casamento homoafetivo se deu lá nos Estados Unidos. Vou falar de uma situação assim bastante icônica para nós percebermos isso, como por vezes nós não sabemos de coisas que estão acontecendo localmente, mas somos informados ou achamos que é pioneirismo algo que acontece lá fora. Olha só, vou comentar um pouquinho da situação que aconteceu, da comemoração, inclusive nas redes sociais, por quem milita em favor dessa igualdade, né, gente? Dessa igualdade de acesso a direitos, inclusive de direitos de casamento nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Muita gente colocou a bandeirinha, símbolo dos movimentos LGBTs, para simbolizar, né, justamente aí a comemoração dessa aprovação lá na Suprema Corte norte-americana em 2015. E muita gente comentou, repercutiu, dizendo, olha, nós precisamos fazer isso no Brasil também. Nós precisamos permitir acesso, igualdade de direitos no Brasil também. Pessoal, o que isso denota, o que isso mostra para nós? Um desconhecimento da nossa própria legislação ou da nossa própria interpretação do Supremo Tribunal Federal da legislação. Olha só, 4 anos antes nós já tínhamos aprovado essa possibilidade, né? E em 2015, então, parece que essa repercussão se dá com mais força e as pessoas entendem que os Estados Unidos acabam por ser pioneiros nesse sentido. Não é verdade, gente. Se for para falar entre os dois países quem foi pioneiro nesse sentido, foi o Brasil em 2011 pela interpretação feita pelo STF, né? O que é que a Suprema Corte norte-americana divulgou, pessoal, em nota, né? Confirmando ou justificando sua aprovação, dizendo, olha, é uma evolução no direito e na sociedade, gente. É uma evolução no direito e na sociedade pensar justamente que no Brasil nós temos um artigo 5º da Constituição brasileira, que muitas pessoas gostam de usar muitas vezes de maneira até banalizada para justificar muitas coisas em termos legislativos ou em termos de leitura social. E nesse caso ele serve muito bem. Por quê? Porque é esse artigo com todos os seus incisos que vai dizer que todos nós temos de ser iguais perante a lei. Ora, se todos nós temos de ser iguais perante a lei, então nós pensamos que também temos de ser atendidos por ela da mesma maneira, né? Então vejam, é uma discussão, gente, em evidência, e é uma discussão também que coloca aí muitas leituras, vamos dizer assim, antiquadas da sociedade ou a percepção de que a sociedade evolui e a lei precisa acompanhar essas evoluções, essas transformações, né? Então, por mais que, veja só, há ainda assim essa colocação dizendo, bom, pera lá, mas se, por exemplo, fosse feita uma pesquisa, né, um plebiscito mesmo, e desse lá que 90% dos brasileiros são contrários à união estável homoafetiva, por exemplo, ou a que essa união desse o status de família para essas pessoas. Ainda assim, pessoal, essa percepção deveria ser separada porque a gente pensa, bom, o Brasil é um estado laico, né, considerado estado laico. Então, as interferências, por exemplo, religiosas ou de crenças relacionadas a ajustes aí, não deveriam se evidenciar na confecção ou no atendimento a leis.
ainda que apenas 10% fossem favoráveis a essa união, a esse reconhecimento como família, como o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, nós não temos aí uma evidência de que é a democracia ou é o maior número de votos que deve vencer isso, né? Nós teríamos de ter, de fato, o atendimento de todos perante a lei. Então, importante entender essas coisas, né, gente? E a ONU se pronunciou sobre o Estatuto da Família no Brasil? Se pronunciou. Disse, pessoal, sim, em nota, que via com certo resguardo, que via com certo medo, inclusive, essa tendência que poderia restringir família a alguns agrupamentos apenas e poderia significar um retrocesso no acesso das pessoas às políticas públicas. Vejam, pessoal, tomem bem cuidado com aquilo que eu estou afirmando aqui, né? Eu estou dizendo que, por exemplo, a ONU ficou receosa porque pensava que poderia haver aí um retrocesso no acesso das pessoas a políticas públicas. Então é importante a gente entender que quando designa alguma coisa, quando denomina alguma coisa, isso faz diferença, né? O rótulo que isso recebe socialmente faz diferença no acesso que essas pessoas podem ter a direitos, né? E diz, puxa, a ONU está preocupada com essa história do que é família e como ela se constitui, como ela pode atender melhor os indivíduos? Sem dúvida, pessoal. Não é à toa, olha só, que a ONU determinou como Dia Internacional da Família 15/5, 15 de maio. Todos os anos é reconhecido pela ONU como Dia Internacional da Família. Minha reflexão para nós, pessoal, estamos pensando na historicidade, né, no caminho que a instituição família trilha até nossos dias. E olha, eu só peguei metade do século XX no Brasil para cá, hein? E ainda com elementos bem específicos. Você poderia fazer recortes concatenados bem diferentes ou ainda com ponto de partida no que eu sugeri. Minha sugestão de reflexão, pessoal, a família contemporânea, definições e responsabilidades. Transforme isso numa problemática, escreva aí sua argumentação. Eu deixei links aí de aprofundamento e links com propostas de texto que já apareceram sugerindo, solicitando a reflexão dos candidatos sobre esse tema. E mais ainda, pessoal, para quem está esperando e diz assim, ué, professora, e daí? Que tal? Vai cantar Família do Titãs pra gente? Olha, eu gosto sempre de surpreender, de inovar, né, pessoal? E de buscar outras evidências aí nessas reflexões, inclusive nas representações populares dos temas que a gente conversa aqui. E Família do Titãs é sim um rótulo muito evidente da família nos anos 80, vista por uma geração de jovens dos anos 80. É uma ótima letra de canção. Mas sabe quem que eu quero homenagear com essa discussão sobre família, pessoal? É o Martinho da Vila, um ícone da música popular brasileira, ó, que merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção e respeito por todas as letras, as composições. E lá numa letra de 1969, pessoal, ele disse que inclusive teve que explicar em casa porque a mãe dele chamou a atenção, falou, ah é? Quer dizer que aqui em casa todo mundo bebe, todo mundo samba? É, seu Martinho? E ele teve que explicar, não mãe, é só composição, né? Mas ele dizia assim, pessoal, ó, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo grita, todo mundo xinga. Beijão pra vocês, gente. Bom trabalho, bons estudos. Nos vemos já já. Comenta, compartilha, conversa comigo. Vai lá, sua atualidade vai ser contemplada aqui já já no forno, pessoal. Tchau, tchau.